Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de liberdade cristã e também quero conversar um pouquinho sobre os 3L. Então, além da liberdade, também falar sobre legalismo e licenciosidade, tá bom? Parece um pouco confuso, parece um pouco difícil assim no primeiro momento, essas duas palavras, legalismo, licenciosidade, mas vocês vão entender um pouquinho dentro da mensagem, tá bom? Para começar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. Eu quero começar com a liberdade. Então, eu vou começar falando sobre liberdade e depois eu encerro também falando sobre liberdade. E nesse sanduíche, aqui no meio, eu falo um pouco sobre licenciosidade e legalismo. Calma, tá confuso, mas calma, você vai entender. João 8,36 diz assim: assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, o que eu gostaria que você já entendesse, para a gente continuar a mensagem. Só há liberdade em Cristo. Ponto. É o primeiro objetivo meu aqui, que você entenda isso. O segundo objetivo, nesse início sobre liberdade, é que você entenda que em Cristo eu sou livre, mas eu sou livre para quê? Eu sou livre para adorar a Deus. Ponto. Com essas duas informações, eu já encerro a parte da liberdade. Em Cristo você é livre. Livre para quê? Para adorar e servir a Deus. Ponto final. Porém, quando nós não entendemos isso dentro das Escrituras, nós podemos confundir as coisas. E nessa de confundir o que é liberdade dentro da Bíblia, muitas vezes falta até de estudar sobre isso, né? Ou por ouvir falar, alguém que o fulano é da igreja, falou para mim e tal. Nessa caminhada você pode cometer um deslize de interpretação aqui do que é liberdade. E acabar entendendo liberdade como licenciosidade ou como legalismo. Então vamos lá, dentro do sanduíche agora. O que é licenciosidade? Amados, de uma forma sucinta para você, bem objetiva, seria usar a liberdade em Cristo para pecar. É basicamente isso. Então, como complemento aqui para a parte da licenciosidade, eu gostaria que você abrisse comigo rapidamente em Gálatas, se você quiser pausar o vídeo para fazer isso, em Gálatas, capítulo 5. Eu vou deixar também algumas referências aqui na descrição do vídeo, tá bom? E aí você pode estudar com um pouco mais de calma, tirar suas dúvidas, né? Dentro da palavra de Deus. Inclusive, você pode me mandar alguma mensagem caso você tenha interesse em se aprofundar nesse tema ou entender algo que não ficou muito claro. Porque é importante que eu diga a você que o tempo que nós temos aqui é um tempo muito curto. Então, a gente precisa explorar o máximo possível esse tempo. Gálatas 5, verso 13 diz assim: caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros, mediante o amor. 1 Pedro, esses dois textos aqui vão nortear não só a licenciosidade, mas também o que eu vou falar sobre legalismo, tá bom? 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 16. Considerando que sois livres, aquela liberdade que eu citei em Cristo no início, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Amados, licenciosidade é você utilizar de Cristo, se utilizar de Cristo, se utilizar da salvação, se utilizar
da sua liberdade para servir a Deus, para pecar. Em Cristo nós somos livres de vícios, nós somos livres inclusive da culpa do pecado, porque o pecado gera culpa. Então em Cristo nós somos perdoados, nós somos libertos disso. Em Cristo o pecado ele não tem mais uma coleira no nosso pescoço, somos livres. Agora, a licenciosidade vai usar essa liberdade para pecar, vai usar dessa liberdade para dizer que tudo pode. Só que aí nós temos que lembrar que Paulo também fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Você pode fazer, você pode cometer, você pode fazer, porém isso vai trazer consequências, e muitas vezes consequências eternas, como por exemplo o inferno. Então, a licenciosidade é você acreditar ilusoriamente que você está salvo, que você está na presença de Deus, que está tudo bem e que não tem problema nenhum você agir daquela forma. Você não se preocupa com o seu testemunho, você não se preocupa com a sua maneira exemplar de viver. Pedro, aqui nessa carta, fala sobre isso. O nosso comportamento tem que ser exemplar dos gentios, né? Daqueles que, trocando essa palavra, daqueles que não creem. Então nós precisamos entender isso, nós temos que tomar cuidado sim com as nossas ações, nós temos que tomar cuidado sim com a nossa fala. Sim, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Sim, nós temos que andar conforme a palavra de Deus. Não é porque eu estou em Cristo que eu não preciso seguir alguma regra. Porque isso é que a licenciosidade acredita, que se você está em Cristo você não precisa de regras, só Cristo basta. Mas espera aí, é óbvio que para ser salvo é somente Cristo, mas depois vem um caminho de santidade, então eu preciso de regras. E o legalismo vai falar o quê? Que essas regras são maiores do que Cristo. Então, por exemplo, o coração da pessoa não está transformado, mas ela acredita que por vir à igreja, por ir no culto, por ler a Bíblia algumas vezes, ou a vida toda, não sei, por orar, ela está salva. Quando na verdade nós precisamos de um encontro com Cristo. O encontro com Cristo muda tudo. Muda a nossa forma de ver o mundo, muda a nossa maneira de falar, muda a nossa maneira de se comportar. O encontro genuíno, verdadeiro com Cristo faz isso. Tá? O jovem rico, quando teve um encontro com Jesus, falou o quê? Eu guardo toda a lei. Mas quando Jesus pediu para ele ir lá e vender os bens dele, que era onde de fato estava o coração dele, ele desistiu de servir a Jesus. Então assim, também a regra ali, eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, mas se o seu coração não estiver de fato em Cristo, se você não entender a mensagem do Evangelho, não adianta, é legalista, tá bom? Então, a verdadeira liberdade nos liberta do pecado e nos conduz para uma vida de santidade e adoração a Deus. Isso é liberdade. Um grande abraço.